Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para convencer você de que servir o vinho na temperatura correta é o melhor presente que você pode dar a si próprio. Nem tão quente e nem tão frio, porque um vinho na temperatura errada, meu bem, destrói uma noite. Quando eu falei para algumas pessoas que eu tava com muita vontade de fazer esse vídeo, já vieram várias informações, né? As informações eram, porque eu ouvi falar que vinho tem que ser servido na temperatura ambiente. Outros, porque eu gosto de vinho bem gelado, porque, enfim, aqui no Nordeste é muito quente, nananana. Gente, é o seguinte, não vão por esses dois caminhos. Vinho em temperatura ambiente, principalmente se não é inverno e se sua cidade não faz menos de 18 graus, não vai funcionar. Quando você colocar esse vinho na taça e você for, enfim, antes mesmo de você beber aquele vinho, você só vai sentir aroma de álcool, tá? Não vai ser legal. O que você pode sentir de bom, mais ou menos ali, talvez seja um dulçor maior, tá? Mas vai vir um tapa de álcool no seu nariz e definitivamente aquilo ali não vai estar em equilíbrio para que você possa ter uma boa experiência. Do outro lado, temos as pessoas que gostam de vinhos bastante gelados. E eu entendo, porque país tropical abençoado por Deus, e quando a gente pensa em bebida, a gente pensa realmente em se refrescar, né? Mas vinho não é que nem cerveja de bar, que quanto mais nevada, melhor é. Não sei se vocês falam nevada onde vocês moram, mas lá no meu sertão a gente fala muito esse negócio de nevada, porque, enfim, né, parece que congelou ali, né, a garrafa. Em primeiro lugar, vinho não devia estar sendo guardado no mesmo lugar do freezer do refrigerante e nem do freezer da cerveja, tá? Esqueçam isso. Quando tá gelado demais, assim, perto de zero, é um problema. Porque aquilo ali vai congelar suas papilas gustativas, você não vai sentir nada. Nada, é sério. Se for um tinto, você vai sentir aquela astringência, que são os taninos, muito mais fortes do que se você estivesse servindo na temperatura correta. Ou seja, nem quente demais e nem frio demais, você vai sentir as melhores características daquele vinho que até talvez você tenha investido um valor legal nele. Sendo assim, o que é que você faz? Você pode primeiro olhar o rótulo do vinho, porque em alguns casos muito específicos, quando é um vinho muito diferente, sei lá, Moscatel de Setúbal, vinho do Porto, alguns vinhos que têm características muito especiais, você pode dar uma olhadinha no rótulo que alguns deles têm indicação de temperatura de serviço. Não tendo, não se desespere, porque existem como se fossem algumas categorias que você pode ir seguindo e você vai estar numa zona segura, tá? Temperatura para espumante, normalmente a partir de 4, 5 graus até no máximo 8, tá? Vai depender muito do espumante. Aí você vai ter que dar uma pesquisadinha, que tipo de espumante é aquele, se é um champanhe, etc. E vinho branco doce também, o melhor dele tá nessa temperatura, entre 4 e 6 graus, tá? Quando você vai para um branco, dependendo do corpo dele, se ele for um vinho mais fresco, mais jovem, você pode deixar ali em torno dos 8 graus. Se ele tiver passado por barrica de carvalho, se ele tiver mais corpo, você pode subir essa temperatura até uns 12, 14 graus. Vai depender muito do vinho, tá? Mas eu deixaria ali na média de 10 para 12. Quando forem vinhos tintos, também refrescantes, leves, que não tenham passado por barrica de carvalho, que sejam vinhos bem jovens, aí essas informações todas vão estar lá no rótulo também. Você pode servir entre 14 e 16 graus. Já os vinhos mais potentes, uns franceses, uns barolos, que tem muito tanino, que lembra que eu falei que quanto mais quente, mais os taninos ficam arredondados? Esses aí, eles ficam aí numa ótima temperatura entre 16 e 18 graus. Mas aí é que tá, nem todo mundo tem uma adega em casa ou um termostato ou um termômetro só para medir a temperatura de vinho, né? Convenhamos que, enfim, não é uma prioridade na vida de uma pessoa que bebe vinho com tranquilidade quando dá, né? Só realmente quem trabalha nessa área. Então, como é que você faz? Estude um pouquinho a sua geladeira. Normalmente, na porta, se você tem um vinho que precisa ser servido com a temperatura acima de 12 graus, deixa ele na prateleira da porta por umas 2 horas, tá? Aí ele vai chegar na temperatura correta. Se o vinho precisa ser servido a menos de 12 graus, aí você coloca ele no meio da geladeira e deixa lá por 2 horas também, tá? Que ali a temperatura fica entre 6 e 8 graus. Deixa ele ali naquela prateleira do meio, não da porta, por umas 2 horas que ele vai chegar na temperatura correta, de 1 hora e meia, 2 horas, vai ficar de olho.
E se o seu vinho já foi guardado na geladeira, que você não devia ter feito isso, mas você deixou, deixa ele do lado de fora um pouquinho. E aí vai depender também do vinho que você comprou. Se você comprou um tinto, deixa ele um pouquinho mais do lado de fora. Não deixa, pelo amor de Deus, ele chegar na temperatura ambiente, porque não, você perdeu o vinho, então vai ter que voltar para a geladeira de novo. Parece complicado, mas não é. Anote essas dicas e até o próximo vídeo.